Bem-vindos ao podcast Edifícios para a Vida, um podcast da Geoterm sobre o impacto dos edifícios na vida das pessoas. No episódio de hoje vamos abordar justamente os temas inteligentes naquilo que é a vida dos ocupantes de edifícios, no que concerne à qualidade do bem-estar e à saúde, assim como a temas de sustentabilidade mais abrangentes. Para isso temos connosco o Matias Bressan, da equipa ESG da CBRE, portanto uma empresa com uma larguíssima experiência nesta área da sustentabilidade e da gestão de edifícios, portanto uma das maiores empresas do mundo na gestão de imobiliário, muitos seguramente com muita experiência nestas questões do que é queixas dos ocupantes ou questões que têm a ver com os ocupantes dos edifícios, assim como a sustentabilidade. Portanto, tenho a certeza que vamos saber o que é que estamos a fazer hoje e para onde é que estamos a caminhar. Matias, como ainda agora disse, a CBRE é uma das maiores empresas do mundo nesta área. Para vocês, a sustentabilidade e, digamos, a qualidade do espaço ocupado, o que é que representa na realidade? Muito bem. Boa tarde, Antônio. Primeiramente, queria agradecer o convite do Antônio, da Geoterm, em participar do vosso podcast. É um prazer estar aqui representando a CBRE. Pronto, que nem o Antônio comentou, a CBRE é uma das maiores empresas do ramo imobiliário mundial e, portanto, atua em diferentes áreas, sendo uma das áreas a gestão dos edifícios, que é acompanhar mais o dia a dia dos próprios edifícios, mas também áreas de project management, que faz a gestão de projetos e construções, e assim como a parte de consultoria, que é onde o meu setor hoje de ESG está incluído aqui em Portugal, assim como cada país da Europa tem seu próprio setor ESG dentro da CBRE. E, portanto, aqui a gente tem nossos colegas que estão dentro dos ativos, no dia a dia, dentro de shopping centers, escritórios, etc., fazendo a gestão do ativo. E a gente acaba interagindo tanto com nossos colegas da gestão, quanto com investidores, proprietários e ocupantes, inquilinos que estão ou querendo desenvolver e construir algum ativo novo, ou fazer alguma transação de compra e venda, ou no caso de um inquilino, estão procurando o seu escritório, procurando um lugar para basear a sua operação e, portanto, conto com a ajuda da CBRE também para participar desse processo e ajudá-los. Portanto, eu diria que, mesmo tendo vários braços diferentes e vários serviços prestados diferentes, a CBRE vê hoje a sustentabilidade e o bem-estar dentro dos edifícios como uma área estratégica. Não apenas aquela ideia antiga de que seria um extra ou algo que seria um ideal distante, mas mesmo algo que hoje forma parte da estratégia de posicionamento no mercado, de criação de valor, de redução de riscos, tanto a exposição a riscos climáticos quanto riscos regulatórios. Portanto, é algo que está realmente muito presente no dia a dia. Nós estamos cheios de trabalho, porque hoje realmente todo mundo acha esse tema muito importante e quer ter certeza de que está caminhando no caminho certo, porque hoje não é um diferencial competitivo, não é só um diferencial competitivo muito forte, mas é de fato algo que está incorporado dentro da estratégia de muitas empresas, seja da parte do investidor, seja da parte dos ocupantes. Muito bem. Pegando até aqui um pouco naquilo que é o mote do nosso podcast, que é Edifícios para a Vida, Uhum, como é que a CBR definiria o edifício para a vida? Ou seja, o que é que define para vocês um uhum. edifício onde se possa viver, trabalhar com qualidade ambiental e ao mesmo tempo numa perspectiva de sustentabilidade? Perfeito, Edifícios para a perfeito. vida significa o quê também Uhum, para a CBRE? muito bem. A CBRE atua em diversas, né, fases do ciclo de vida do ativo. Então, que nem eu falei, desde a compra, venda, transformação, renovação, construção e operação. Portanto, para a área de ESG, e não só para a área de ESG, mas no global, tem a questão de um edifício para a vida, a questão da transição energética. E a gente sabe que hoje a Europa, não só a Europa, outros países também, mas a Europa, que é onde a gente está inserido, tem as suas metas e legislação de descarbonização do mercado imobiliário até 2050. Portanto, um edifício para a vida deveria ser um edifício já ou carbono zero, ou carbono neutro, ou preparado para se transformar em carbono neutro num futuro próximo. Tomando um gancho só, a gente sabe também que o 40% das emissões de gás de efeito estufa hoje dentro da Europa são provenientes dos edifícios, da operação e uso dos edifícios,
portanto é quase metade Totalidade. da totalidade, e por isso que esse tema também é importante no imobiliário. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que sustentabilidade no imobiliário? Talvez não faça tanto sentido, focam mais em transporte, em outras áreas, que também são relevantes, mas o imobiliário representa aí quase metade né, da pegada de carbono das emissões, porque é onde a gente trabalha, onde a gente mora, onde a gente vai fazer compras, onde a gente vai, né, vai almoçar, vai jantar. Portanto, é muito importante essa questão ambiental. Portanto, um edifício para a vida, voltando à pergunta, seria algo que esteja ou carbono neutro ou preparado para se tornar carbono neutro. Da mesma forma, a gente passa 90% da nossa vida do tempo gasto dentro também de edifícios, portanto, a parte do bem-estar, a gente está confortável dentro do edifício, é muito importante. Portanto, os edifícios, os espaços deveriam ser desenhados, construídos e operados para o bem-estar, pela experiência do ocupante. Isso significa ter uma boa qualidade de ar, ter um bom conforto térmico, um bom acesso à luz natural, né, uma boa qualidade, enfim, um acesso a vistas exteriores. Pronto, medidas que façam com que a experiência como um todo seja funcional, seja voltada para os humanos, né? E que, pronto, que seja confortável e que promova o bem-estar. Então, eu diria que esses são os dois principais pontos que eu Pode ser poderia para a falar. vida, sim, sim. Uhum, Por acaso, o aspecto que referiu agora, do bem-estar e da saúde digamos, dos ocupantes, também é um dos modos principais deste podcast. uhum, Portanto, a forma como nós relacionamos os sistemas inteligentes perfeito. digamos, e as condições de bem-estar, como falou, da qualidade Uhum. do ar, da iluminação. eh, Qual é que é a vossa experiência com tantos edifícios, desta ligação entre o edifício mais inteligente ou condições mais inteligentes e digamos, essas boas condições no seu interior? Que, Perfeito. que- Então, eu vou trazer dois lados, que é o lado mais do proprietário e o lado do ocupante. Então, a gente vê na questão, principalmente dos escritórios, espaços de trabalho, as empresas hoje estão muito preocupadas em ter um espaço de trabalho que seja preparado para as demandas atuais e que seja confortável, que atenda todas essas condições que a gente falou agora, porque retenção de talentos e, né, ter um ambiente agradável de trabalho, porque a gente sabe também que isso aumenta a produtividade e pronto, traz mais bem-estar a todos. Ah, portanto, os ocupantes procuram sempre, ou muitas vezes, espaços que sejam preparados para receber esse tipo pronto, de escritório ou de operação. Ah, por outro lado, tem o lado dos proprietários, que normalmente um edifício tem um proprietário, ou pode ter mais, mas normalmente, muitas vezes, os ocupantes não são os proprietários do edifício inteiro. Portanto, os proprietários também têm o interesse de fazer com que o edifício esteja preparado para as demandas dos ocupantes. E aí eu acho que é interessante porque a gente fala muito de smartness e dessas questões todas de iluminação e qualidade do ar que são muito relevantes. Porém, ainda hoje, muitos proprietários, pelo menos no nosso dia a dia, aqui em Portugal, eles ainda precisam fazer melhorias nos edifícios atuais para criar uma infraestrutura que possibilite o edifício se Recuperação, ou tornar seja, mais inteligente. inteligente e receber todos esses sistemas que os ocupantes querem implementar. Então, eu diria que para os proprietários ainda é uma questão muito viva hoje ter contadores que sejam inteligentes, ter um sistema central integrado que vai fazer toda a integração dos dados de água, de energia, de resíduos, de lixo, eventualmente qualidade de ar, de temperaturas, de umidade, de uma forma central, para que possa fazer a gestão de uma forma mais digital e automatizada. Hoje a gente ainda vê muitos clientes, pelo menos, né, que eu trabalho no dia a dia, que ainda tem dificuldade de juntar esses dados de uma maneira fácil, automatizada, eficiente, onde todos os dados são conectados numa plataforma central automática. Sim, sim, Portanto, ainda é a um longo parte caminho. proprietária é um caminho que ainda está se desenvolvendo. A gente trabalha hoje a CBRE também com as certificações Wired Score e Smart Score, que o Antônio já deve ter ouvido Sim, falar, que é justamente sobre conectividade, onde o Wired Score justamente fala da parte da infraestrutura, de ter infraestrutura preparada para receber as melhores tecnologias e a internet mais rápida e ter resiliência a possíveis faltas de luz, etc. É mais a parte de infraestrutura. E tem o Smart Score, que já entra na parte mais smart, de aplicativos, de todos esses sensores de qualidade do ar e de qualidade do gestão, ambiente, de monitorização. gestão. E diria que hoje ainda acaba sendo o foco principal, pelo menos no nosso dia a dia, para os proprietários, o
o White Score é essa parte da infraestrutura, pois ainda é algo que muitos edifícios carecem. Também o imobiliário português já é um pouco mais antigo. E, portanto, vem, acho que mais da parte dos ocupantes, na hora que vão fazer seus escritórios novos, implementar os sistemas de Inteligentes, não é? inteligentes, sensores que, claro, precisam ter o edifício preparado da parte do proprietário para que depois possam fazer com que se, né, converge da melhor maneira com as propriedades do edifício. Muito bem. Ainda em relação aos ocupantes, é, é comumente aceito que a produtividade aumenta se tivermos ambientes mais bem preparados, mais bem iluminados. Vocês têm alguma métrica da vossa experiência? É possível, digamos, medir os resultados efetivos do que é a produtividade, tendo em conta espaços bem climatizados, com qualidade de ar correta, com boa iluminação? Isso vocês têm da vossa experiência, como é que A gente tem é alguns isso? dados, eu trouxe aqui inclusive para falar, se me permitir, Sim, vou sim. dar uma colinha. Pronto, em questão do aumento de produtividade, é, eu não estou ciente de nenhum estudo que a CBRE Portugal tem feito recentemente, porém a gente sempre nos refere ao WELL, porque existem algumas certificações nessa área de sustentabilidade e bem-estar que são muito usadas tanto na Europa quanto globalmente, onde existe o LEED e o BREEAM, que são certificações mais voltadas para a parte ambiental, de construções e operações de edifícios. O LEED sendo americana, o BREEAM sendo Inglesa. inglesa, mas muito usada aqui na Sim. Europa. Portanto, são certificações muito, pronto, fortes, que estão em crescimento hoje, justamente por essa demanda da sustentabilidade. Depois tem a certificação WELL, que é mais focada na parte do bem-estar dos ocupantes. Então, volta muito mais para a questão que a gente falou do conforto humano, de ter o espaço interior preparado para né, um bem-estar humano. Portanto, o WELL indica, o WELL fez um estudo, tem artigo publicado e tudo mais, e pela pesquisa deles, eles indicam que a produtividade nos edifícios que fizeram a certificação WELL em comparação aos que não fizeram foi de 1,5% a 6,7%. Portanto, de 1,5% a 7% foi o aumento da produtividade, sendo que a gente sabe também que num modelo típico de negócio, um dos maiores custos da empresa é justamente o custo com salários e Sim, capital benefícios e humano. com o capital humano. Hum. Portanto, essa produtividade tem um impacto direto nos custos de operação da empresa. Já já números mais genéricos. A CBRE faz na Europa pesquisas anuais, tanto com os investidores, que não comentei, quanto com os lenders, que são a banca ou os credores que emprestam dinheiro, sobre questões de sustentabilidade. Portanto, os resultados de 2026 ainda não foram publicados, ainda estão em desenvolvimento. Então, eu vou trazer os dados de 2025, que também ainda são válidos, são os últimos publicados. Portanto, foi encontrado que na Europa 71% dos lenders é, não planejam emprestar dinheiro, não emprestariam dinheiro para projetos que não tenham credenciais de sustentabilidade. E se não tiverem, que pelo menos deveriam ter um business plan Orientado para a orientado sustentabilidade, para que isso seja endereçado. Portanto, 71% é um número muito significativo, sem que dúvida. basicamente é obrigatório que os projetos, os ativos, edifícios tenham alguma credencial, algum projeto nesse âmbito, para que o financiamento, o empréstimo possa ser efetuado. Depois, do lado dos investidores, 13% dos investidores estão dispostos a pagar premiums, né, um valor adicional por ativos com credenciais de sustentabilidade. Portanto, isso a gente vê muito no nosso dia a dia, os investidores estão preocupados com a sustentabilidade porque isso também acaba influenciando o valor do ativo e também acaba influenciando a atratividade a ocupantes. Obviamente, o proprietário e investidor quer que o edifício esteja ocupado, certo? Sem dúvida, sim, sim, sim. Quer fazer contratos, quer ter inquilinos, certo? E, portanto, é do interesse deles que o edifício tenha medidas que atraiam mais inquilinos. E como todos os inquilinos hoje em dia, ou muitos inquilinos, estão em busca de edifícios mais rentáveis e com maior qualidade de bem-estar, isso faz com que o valor desses ativos com credenciais suba. 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 Portanto,
é uma indicação aqui que a gente tem tanto da parte dos lenders quanto dos investidores. Vou aproveitar e da parte dos investidores também, porque eu acho interessante. As iniciativas mais listadas pelos investidores, como as que eles têm interesse em realizar agora no curto prazo, nos edifícios existentes. Em primeiro, é reabilitação de edifícios existentes. Então, usar o que já existe e reabilitar, ao invés de construir novos. Isso no âmbito da sustentabilidade, né? Depois, permitir energia renovável no local, solar, ou seja, a gente vê muito essa demanda, né, que continua crescendo de sistemas solares, painéis fotovoltaicos, e agora com a atualização da certificação energética, que deve acontecer esse ano, a gente vai ver ainda um aumento dos requisitos legais em relação Os edifícios. aos edifícios. Depois, terceiro, adquirir ou desenvolver edifícios verdes, que são esses edifícios que teriam algum tipo de credencial, de certificação ou algo do gênero. Depois, instalar carregadores de veículos elétricos. Considerar o risco climático como um fator de risco financeiro. Portanto, a gente vê também uma crescente muito alta. A gente vê agora esses episódios naturais, essas catástrofes, né, que infelizmente vem assolando vários países, e inclusive Portugal. E, portanto, a tendência, infelizmente, é que ao longo das próximas décadas eles sejam ainda mais intensificados. E, portanto, a questão do risco climático se torna cada vez mais importante. E depois, por último, incorporar contratos green lease. Como tem essa relação proprietário-inquilino, e muitas vezes essas questões de sistemas que vão promover um bem-estar ou sustentabilidade, ou que, enfim, vão fazer alguma interligação entre o que é o edifício e o que é a ocupação e a experiência do usuário, às vezes é preciso ter cláusulas no contrato que digam o que é responsabilidade de quem e o custo vai ser pago por quem, os benefícios vão ser Já vai ao nível aproveitados por contratual, quem. exatamente. Já vai a nível esse- contratual, portanto a gente vê que isso também já é uma preocupação de quem faz pronto, quem é proprietário e faz essa gestão de ocupação dos edifícios. Muito bem. Uma curiosidade que eu também tenho, digamos, quando tenho perante mim alguém que representa uma empresa como a CBRE, tem a ver com os dados que são recolhidos nos edifícios. Portanto, os Sim. edifícios atualmente, estes edifícios inteligentes, dispõem de tecnologias smart, IoTs, building automation, tem tudo, que estão sempre a recolher os dados. Certo. Como é que vocês começam a trabalhar estes dados e até que ponto é que a existência destes dados também pesam nas vossas decisões e naquilo que é a vossa estratégia para os edifícios? Perfeito, ótima pergunta. Esse é um ponto muito importante hoje em dia e conecta um pouco com aquela questão de que a infraestrutura de muitos edifícios ainda precisa ser, de certa forma, Melhorada. melhorada e ajustada para que essa coleta de dados seja feita de uma maneira melhor, porque tem muita razão quando fala que hoje todas as partes querem ter os dados em mão para poder tomar decisões mais informadas e baseadas em fatos. E ainda mais né, com a era da inteligência artificial, esses dados podem ser tratados e ajudam muito na gestão do dia a dia. Portanto, é uma dificuldade grande hoje ainda fazer com que esses dados cheguem de uma forma já, digamos, limpa e tratada a uma plataforma central integrada. Então, hoje a CBRE trabalha a diversas plataformas integradoras de dados, né? Gostaria de também saber como é que a Geoterme trabalha com essa questão, mas basicamente a gente pega dados da GTC, né, que é a Gestão Técnica Central do Edifício, pega dados também por exemplo, da certificação energética, desses estudos de riscos climáticos, ou seja, todos os dados que se relacionam ao ESG e sustentabilidade. A ideia da CBR é agregar isso tudo numa plataforma central para que quem é dono do ativo, ou seja, do fit-out, né, tenha tudo isso de uma forma muito integrada, tratada e fácil de ser visualizada e gerida. E a CBRE usa o Deep, hoje é um parceiro da CBRE, é para fazer essa integração dos dados, né? Ainda assim, esses dados precisam vir da leitura da GTC, precisam Exato. vir dos contadores sendo edifício, precisam vir da fatura de eletricidade ou de água, precisam vir de algum lado, né? E o trabalho é justamente fazer com que todas essas partes se conectem esse sistema sim. central e idealmente sejam atualizados automaticamente, porque é um trabalho de fato, uma melhoria contínua, mês a mês, aquilo precisa Medido, sim. ser medido e analisado, né? E gerido. E
Isso ajuda também a fazer não só a gestão de um edifício por si só, mas hoje tem também a CBRE trabalha com fundos imobiliários que têm centenas de edifícios, muitas vezes em diferentes países. Portanto, é uma maneira desses fundos também conseguirem analisar no seu portfólio inteiro qual edifício representa maior risco ou está com uma menor performance, ou vai precisar de um investimento maior e para alocar os investimentos para né, para definir prioridades, basicamente. Portanto, isso se torna cada vez mais importante e relevante, e algo que a CBRE, junto com o DIPC, junto com nossos clientes, tenta desenvolver e tenta, pronto, criar As condições para análise e essas tomar. ferramentas Sim. para que seja possível fazer tudo isso. Do lado da GTC há muitos dados que são recolhidos, portanto são entregues depois a quem está a gerir o edifício e sem dúvida que digamos, toda essa quantidade de dados, depois se também não for, digamos, tratada também, no fundo estaríamos digamos, a recolher contagens que depois não resultariam exatamente nessa análise. Portanto, eu fico satisfeito de saber que há digamos, esse trabalho de análise e até, digamos, de juntar vários edifícios e fazer benchmarking, como eu percebi agora, Sim. entre o próprio cliente, fazer benchmarking entre os vários edifícios para poder ver quais é que são mais, digamos, quais é que têm a maior performance. Extraordinário, Sim, muito bem. perfeito. Há bocado o Matias falou da questão das certificações LEED, BREEAM, WELL. Eh, eu gostava de saber, vocês quando chegam a um edifício que não tem estes sistemas inteligentes, há de ser muito mais difícil recolherem estes dados para certificar o edifício. Portanto, aqui a pergunta é, ter sistemas inteligentes também ajuda a ter estas certificações, não é? Correto, correto, com certeza. Então, a parte do lead well, que é a parte mais ambiental, tem alguns requisitos mínimos de contagem de energia, contagem de água, pronto, de separação de resíduos. Eu diria que agora o nível de exigência mínima para poder chegar a uma certificação é mais básico para essas certificações ambientais. Depois tem toda a parte de materiais de construção, práticas de construção, eficiência energética, que compõe a certificação. É muito holística. Tem para carregadores elétricos, bicicletas, enfim. É muito mais holística. Já para o Buell, que é de fato onde está mais o conforto humano, que é preciso ser feito esse controle da ventilação, né, a quantidade de ar natural que entra nos espaços, a temperatura, a umidade, Ruído. o ruído, exatamente, o próprio ruído, a qualidade acústica, acaba sendo muito mais necessário e muito mais avançado esses tipos de sistemas e sensores que precisam estar presentes. Depois a gente também tem a questão do Hard Score, Smart Score, que também vem crescendo justamente por essa demanda mais de conectividade, que hoje a gente precisa estar Ligados, não é? ligados. Eu não gosto tanto disso, eu acho que todo mundo precisa também, pelo próprio bem-estar e saúde mental, que acho que vocês vão abordar em outro dia aqui, ter um tempo, né, de descanso e de intervalo para a cabeça. Mas a realidade é que hoje o mundo né, É estar ligado, não é? conectado, é ligado, não para nunca. E, portanto, essa questão das certificações Ward Score, Smart Score, que são mais voltadas para a conectividade, estão crescendo bastante também. Também trazem questões, requisitos mínimos de contagem de energia, contagem de água, de uma forma que esteja, né, integrada e automática com sistemas. E especialmente no Smart Score, entra muito forte essa questão também dos sensores, né, do IoT e de uma gestão técnica centralizada muito mais robusta e muito mais integrada. E também, suponho eu, para o ESG, também ter este tipo de sistemas inteligentes a recolher dados também facilita na recolha dos dados e na determinação dos objetivos e nos KPIs. Portanto, como é que vocês também Uhum. integram esta parte que vem dos sistemas inteligentes para o próprio ESG? Com certeza. Então, depende um pouco também caso a caso. Tem muitas empresas que, né, ocupam um edifício que precisam fazer, querem ou precisam fazer um reporting das suas pegadas de carbono, dos seus consumos de eletricidade e água. Portanto, a gente tenta, da mesma forma, automatizar ao máximo para fazer com que tudo alimente uma ferramenta central, para que depois esse reporting possa ser feito o mais facilmente possível, mais automaticamente possível. Ah, Já em outros lados, às vezes,
a dificuldade que a gente tem aqui, ou o proprietário ou o ocupante quer muito desenvolver essas, né, essas métricas e ter esses resultados em mãos, porém a outra parte que também é preciso colaborar, às vezes não tem interesse. E aí que entra a questão das green clauses, que a gente chama de ter isso no contrato, até que ponto, quando é que começa, quando é que termina o escopo de cada um, e às vezes o próprio proprietário quer fazer alguma melhoria no edifício, quer ter uma noção do consumo do ocupante, porque às vezes o proprietário não tem visão do quantidade de energia que o ocupante está Tá. consumindo. Mas aí tem a questão de privacidade de dados, tem ocupantes que estão Mais disponíveis para fornecer, disponíveis a colaborar sim, mas estão disponíveis a compartilhar partilhar, seus exato. dados de consumo, já há outros ocupantes que não, que por privacidade de dados, por ser mais Sim, conservadores, por princípio por não ter próprias políticas internas mais rigorosas, não fazem partilha. a partilha desses dados. Portanto, aqui essa questão de informação de dados acaba às vezes entrando um pouco nesse tema contratual e nesse tema de compliance, de privacidade, que acho que aos poucos também as empresas estão se dando conta e estão procurando atualizar os seus contratos. Porém, às vezes existem contratos hoje com 10 anos de validade, que só vai poder ser atualizado daqui a 7, 8 8, anos. 9 anos, né? Então, portanto, é algo que precisa de um tempo, precisa de alguns anos para essas práticas também de green clauses serem passo a passo incorporadas nos Sem dúvida. contratos. Uma outra questão que eu também tinha, em parte, o Matias já respondeu há pouco a isso, mas agora aprofundando só mais ligeiramente, vocês acabam por ser, digamos, digamos, o primeiro embate com o dono do edifício ou com o promotor Uhum. para a instalação dos sistemas inteligentes e para os edifícios inteligentes. Uh, uh, Pelo que eu percebi, atualmente até é fácil, porque o próprio cliente também já quer, não é? Uhum. Mas vocês ainda têm alguma resistência, muitas vezes, quando querem propor este tipo de instalação. Muitas vezes os promotores também querem reduzir os custos, ter um edifício mais simples, não é? Como é que está este Sim. balanço entre eu quero ter um edifício que está na crista da onda, ao Uhum. mesmo tempo eu quero ter um edifício com um preço, digamos, mais contido? Sim. É uma boa pergunta. É um pouco da luta que a gente trava todo dia e dos desafios que a gente enfrenta, porque essas questões dos edifícios inteligentes podem vir de alguns lados diferentes. Existem promotores imobiliários que já vêm com. E a própria CBR ajuda, às vezes, em certos casos, a desenhar qual que é o produto, ou seja, para esse tipo de localização, para esse tipo de cliente-alvo, a CBR indica, por exemplo, níveis mais altos de tecnologia. Para alguns outros casos, né, dependendo do tipo de inquilino, tipo de operação que vai ter naquele lugar, às vezes a tecnologia vai trazer um preço que o inquilino também não vai usar ou não está disposto a pagar. Portanto, aqui é muito uma questão de definir qual que é a necessidade do usuário, que nem todo usuário precisa dos sistemas mais avançados, mais tecnológicos, mais integrados. Então tem essa parte mais comercial, porque justamente isso, obviamente, quem vai investir nessas soluções quer ter certeza de que, elas vão ser usadas, e dois, São isso úteis também, não é? são úteis, né? E vai agregar valor ao seu produto, ao seu edifício. Por outro lado, às vezes muitos clientes vêm, eu quero fazer uma certificação, eu quero fazer um LEED, um BREEAM, um White Score, e, e há diversas maneiras que isso pode ser feito. E a gente aí já parte de nós propor medidas de tecnologia e de inteligência dos edifícios, e aí a gente já encontra mais resistência dos clientes muitas vezes, por conta, enfim, de, de especificidades técnicas, de alguns custos, eventualmente. Portanto, eu diria que é muito caso a caso. É muito caso a caso. No geral, há essa tendência, seguir esse caminho, com certeza, é inegável. E a gente vê também, pegando um paralelo, né, data centers surgindo. Em Portugal, a gente trabalha com data centers também, e a gente vê uma demanda gigantesca em relação a isso. Portanto, é o caminho Sem natural e dúvida. claro do mercado, sem dúvida, porém depende um pouco da região, do tipo de ativo, de quem vai ser o ocupante. Tem ocupantes que são naturalmente muito mais
exigentes, tem outros ocupantes que acabam sendo menos exigentes nessa questão. Portanto, vai um pouco do mercado também, até que ponto vale a pena, né, investir nas melhores soluções ou até que ponto vale a pena simplesmente prover o básico, até porque muitas vezes não se sabe quem vai ser o futuro inquilino. Então, Há muitos que ser o investidores... máximo mais flexível possível, não? Exato, exato. Ok. Quer que esteja preparado ao futuro inquilino, porém não quer deixar tudo assim pré-pronto, porque tem muitos, querendo ou não, também é um conceito que a gente vê nos projetos que a gente faz. A gente também não quer deixar todo o fit-out pronto, sem saber quem vai ocupar aquele lugar, porque pode acontecer de vir um inquilino novo e falar assim, ah, não, mas eu não queria salcatifa, eu quero mudar a cor, eu preciso de sala de reuniões maiores, então eu vou demolir isso. Então acaba que muitas vezes vai justamente contra o objetivo da sustentabilidade, que é a circularidade. A gente também não quer incentivar fazer algo, né, Que não seja depois pré-pronto, que rentabilizado. depois não vai ser reutilizado, vai ser retrabalhado, vai ser demolido, vai ser reconstruído. Portanto, também aqui, em muitos casos, vale mais deixar assim mais em tosco, por um lado, né, menos acabado, quando não se sabe quem é o inquilino, Sim, sim. para ter essa flexibilidade, o inquilino novo entrando e daí colocando as suas necessidades, aí a gente pode ir trabalhando junto para desenvolver aquilo. Muito bem. Uhum. Matias, nós caminhamos rapidamente, portanto, isto foi uma conversa Já deu meia hora. Muito bem. que chegámos aqui ao fim. Eh, Chegámos ao fim então deste mais um episódio do podcast Edifícios para a Vida. Hoje ficámos aqui com uma evidência que edifícios inteligentes não é só tecnologia, também é melhores condições ambientais do interior de edifícios, também é sustentabilidade. Muito obrigado, Matias. Trouxe esta visão da prática, da muita experiência que a CBRE tem no mercado. Muito obrigado por ter juntado aqui esta aventura deste podcast. Eu que agradeço, Voltaremos Antônio. Obrigado. Muito obrigado. Voltaremos em breve, então, com o podcast Edifícios para a Vida, com outras visões e outras conversas, e até muito breve.